Olá, a paz do Senhor para você que clicou nesse vídeo, seja muito bem-vindo. Em Filipenses capítulo 4, verso 8, a palavra de Deus fala sobre pensamentos. E na verdade a palavra de Deus ali, ela fala sobre a importância de termos bons pensamentos. O apóstolo Paulo está instruindo a igreja de Filipos a respeito da importância de termos pensamentos verdadeiros, pensamentos puros, pensamentos que fazem bem e não pensamentos que fazem mal. Falar sobre pensamento é algo muito importante e eu diria que algo que muitas vezes passa desapercebido porque não é uma coisa visível. Nós temos a tendência de sempre prestarmos mais atenção e enfatizarmos aquilo que se pode ver com os olhos. Agora, a Bíblia também fala daquilo que não se vê com os olhos, mas que todavia tem igual importância e até maior relevância para Deus do que necessariamente aquilo que se pode ver. Os pensamentos devem ser verdadeiros, os pensamentos devem ser puros, os pensamentos devem ser bons. Agora, como lidar com pensamentos ruins? E como que nós podemos identificar pensamentos ruins? Como que nós podemos mudar os pensamentos? A primeira coisa que você precisa entender é que as suas atitudes, a forma que você pratica e faz todas as coisas, são frutos daquilo que nós sentimos. Então, tudo que fazemos é fruto daquilo que nós temos em nossos sentimentos. Agora, os nossos sentimentos são frutos também dos nossos pensamentos. Uma vez que eu penso em coisas boas, eu vou sentir coisas boas e eu vou acabar fazendo coisas boas. Então, repare você que é um ciclo. Nós estamos falando aqui de um processo. Se eu penso no que é bom, eu sinto o que é bom e eu também faço o que é bom. Agora, voltando ao X da questão aqui, em Filipenses capítulo 4, verso 8, Paulo está falando sobre a importância de termos bons pensamentos. Ou seja, o que Paulo está dizendo é, uma vez que nós temos bons pensamentos, isso automaticamente vai gerar um comportamento adequado, um comportamento cristão. Você vai fazer aquilo que a Bíblia quer que você faça. Afinal de contas, você está pensando no que é bom, isso vai te levar a sentir o que é bom e vai se findar em boas obras, em boas atitudes. Agora, como eu lido com maus pensamentos? Como que eu posso fazer para me livrar de maus pensamentos? Eu quero que você entenda que nós temos basicamente dois gatilhos de pensamento. Se você quiser anotar isso, anote. Os nossos pensamentos, eles têm um forte gatilho que é tudo aquilo que nós ouvimos e tudo aquilo que nós vemos. Se você parar para pensar, tudo aquilo que você enxerga, isso te dá gatilho para pensar alguma coisa. Tudo aquilo que você ouve também te dá gatilho para pensar alguma coisa. Então, eu destaco aqui nesse vídeo que nós temos pelo menos dois gatilhos que vão conduzir os nossos pensamentos. Então, a partir daquilo que eu ouço e vejo, eu vou ter os pensamentos relacionados a tudo isso que eu estou vendo e ouvindo. Então, se eu quero ter bons pensamentos, tudo começa com tomando o devido cuidado com aquilo que eu ouço e com aquilo que eu vejo. E aqui está a aplicação dessa breve reflexão bíblica. A grande pergunta que fica aqui é o que nós temos ouvido e o que nós temos visto, no que estamos colocando os nossos olhos. Se você olhar para a Bíblia Sagrada, o próprio Jó, ele escreve dizendo, eu fiz concerto com os meus olhos, como pois os fixaria em uma virgem. Em Salmos a Bíblia fala que nós não devemos colocar coisas más diante dos olhos. Ora, a Bíblia sabe que tudo aquilo que nós colocamos diante dos olhos vão nos dar gatilhos para pensar alguma coisa.
tudo aquilo que nós também ouvimos é o que vai também dar gatilho para que nós pensemos alguma coisa, seja ela boa ou ruim, vai depender daquilo que eu estou contemplando. Preste atenção nessa palavra, contemplação. Aquilo que eu contemplo é o que vai formular em mim pensamentos, sejam bons ou maus. A grande solução aqui para esse assunto é você, de fato, tomar muito cuidado com aquilo que você está vendo e com aquilo que você está ouvindo. E eu diria que existem pensamentos que não necessariamente são pecados, mas são pensamentos que fazem mal. Pensamentos que podem te levar a uma depressão, por exemplo. Pensamentos que podem fazer muito mal para você, para tudo aquilo que você faz e para as pessoas que estão à sua volta. Então, repare que não é por acaso que a Bíblia está dizendo em Filipenses capítulo 4, verso 8, que nós devemos tomar cuidado com os nossos pensamentos. E olha só que interessante, Paulo cita que nós devemos pensar em tudo aquilo que é verdadeiro. Então, se nós queremos tomar cuidado com os nossos pensamentos, nós precisamos aprender a questionar. E quando eu falo questionar, é questionar tudo aquilo que nós estamos pensando. Por exemplo, muitas vezes nós estamos nutrindo pensamentos e nós estamos alimentando pensamentos que não são reais, pensamentos que não são verdadeiros. Então, quando a Bíblia fala para pensarmos naquilo que é verdadeiro, ela está dizendo que nós precisamos questionar se aquilo que estamos pensando é de fato real. Nós precisamos tomar todo o cuidado, porque para que nós tenhamos bons pensamentos, é necessário que nós estejamos sendo abastecidos por tudo aquilo que faz bem. Os nossos olhos e ouvidos precisam estar recebendo tudo aquilo que é bom. E aqui entra a importância de nós termos o acesso diário à palavra de Deus. Eu poderia citar aqui outros exemplos de como nós podemos ter bons pensamentos, mas eu quero ir exatamente na raiz da questão, como que a gente resolve isso de vez. E para resolver isso de vez, é necessário que você esteja sendo alcançado pela palavra da verdade. Uma vez que eu passo tempo com a Bíblia, uma vez que eu leio a palavra de Deus, uma vez que eu tenho acesso à Bíblia Sagrada, isso vai gerar em mim os gatilhos para que os pensamentos, segundo a palavra de Deus, estejam sendo gerados dentro de mim. O grande problema, muitas vezes, é que nós passamos o dia todo escutando e vendo tudo aquilo que é do mundo, a gente está cercado de pessoas com a mentalidade do mundo, nós estamos na internet vendo tudo aquilo que o mundo está fazendo e falando, e de repente a gente se pergunta por que a gente só pensa no que é mal, por que as nossas atitudes são ruins, por que os nossos sentimentos são tão ruins, são tão negativos, que é uma palavra que muitos usam. Então a grande questão é, nós não podemos esperar bons pensamentos se a gente não passa tempo com a palavra de Deus, porque é exatamente a palavra de Deus que nos gera esperança. Talvez você já tenha conhecido alguém que passa ali o dia todo vendo notícias, assistindo jornais e contemplando tudo aquilo de mal que está acontecendo no mundo. E normalmente pessoas que fazem isso o dia todo e todos os dias são pessoas que sentem uma falta de esperança em relação a tudo, porque estão apenas se abastecendo daquilo de ruim que o mundo está produzindo. Então, normalmente essas pessoas estão sendo conduzidas a terem pensamentos ruins, porque estão contemplando tudo aquilo que é ruim o dia todo. Talvez você também já conheceu uma pessoa que fica ali acompanhando só aquilo que é trágico, aquilo que gera em nós tristeza, aquilo que gera em nós aquele medo da vida, aquele medo do amanhã. E normalmente essas pessoas estão cada vez aprofundando mais em um pensamento ruim, em um pensamento negativo, em um pensamento depressivo. O remédio para isso não tem outro, é a palavra de Deus. Comece a passar tempo com a Bíblia, que o seu coração vai se encher de esperança. Comece a passar tempo com a Bíblia, que você vai ter pensamentos bons que te levarão à obediência a Deus. Comece a passar tempo lendo a palavra de Deus, que você vai ver a mudança, não só nos seus pensamentos, mas também nos seus sentimentos e no seu comportamento. Se você quer mudar o seu comportamento,
você precisa passar por esse processo. Só se muda o comportamento mudando os sentimentos. Só se mudam os sentimentos mudando os pensamentos. E só se mudam os pensamentos mudando aquilo que nós estamos contemplando. Então, para que a gente possa finalizar aqui esse vídeo, que eu espero que esteja falando com você, que Deus esteja falando com você. Se você quer ter uma vida espiritual saudável, se você quer ter uma mente de Cristo, como a Bíblia fala que nós devemos ter a mente de Cristo, que você possa contemplar tudo aquilo que é de Deus, tudo aquilo que faz bem, tudo aquilo que produz em você, aquilo que realmente é a palavra de Deus, a vontade de Deus. Isso vai gerar em você bons pensamentos, isso vai produzir em você bons sentimentos, que vai fazer com que você tenha um bom comportamento. E para finalizar aqui, eu cito ainda a importância de você tomar muito cuidado. Nós vivemos tempos onde na internet não são poucos os casos e poucas as pessoas que estão ali gravando os seus vídeos e fazendo o seu conteúdo a fim de trazerem ali notícias e fofocas do mundo gospel. E eu, infelizmente, conheço pessoas que já estão com a sua vida espiritual muito abaixo do que já foi antes, porque passam o dia todo assistindo todo tipo de notícia e fofoca do mundo gospel, fazendo com que essas pessoas se encham de pensamentos ruins, se encham de pensamentos de divisão do próprio corpo de Cristo, e isso tem feito com que essas pessoas adoeçam espiritualmente. Eu quero convidar você para se libertar de tudo isso. Eu quero convidar você para assumir exatamente o papel que Deus tem para você, que você possa viver o propósito que Deus tem na sua vida, que você possa realmente se abastecer do que é bom, que você possa se abastecer da palavra de Deus, e isso vai gerar em você bons pensamentos, que vai produzir em você bons sentimentos e que vai resultar em bons comportamentos. Que Deus abençoe a sua vida. Eu sou o pastor Júnior Figueira, foi um prazer estar falando aqui com você. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com alguém, envia esse vídeo para os grupos da família, da igreja, deixa também aqui o seu like no YouTube e não se esquece também de se inscrever aqui nesse canal para que você tenha acesso a mais conteúdos como esse. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família.